Almoço 22 de fevereiro de 89. Santa Bibiana, rogai por nós. Com a qual eu escrevi esse livro é a meta que contém, de algum modo, todas as outras metas. A ideia que está na raiz da nossa vocação é de que a sociedade temporal tem as finalidades, a natureza, etc., etc., descritas no ensinamento da Igreja, um ensinamento tradicional da Igreja, de modo perfeito, e que não há nada que evidentemente, fazer senão aprendê-lo e se aceitar. Bem, mas que há um aspecto disso que se encontra de vez em quando aludido de cá e de lá, implícito acolá, talvez explícito mais além, mas que não foi desenvolvido com toda a amplitude com que foi vivido. E a vida concorreu muito mais para isso do que no caso concreto, para o desabrochar da doutrina da cristandade, do que, em certo sentido, contribuiu a doutrina, contribuiu a doutrina. Eu dou um fato concreto. Houve tempo em que, os senhores conhecem o resto, tempo houve em que, etc. Bem, nesse tempo, a sociedade civil, persuadida de sua de sua natureza, etc., fazia tudo possível para colocar todos os seus meios de ação, e, portanto, também, entre esses meios de ação, o meio que ela tem de influenciar a mentalidade dos que a constituem, tudo isso a serviço da Igreja, é porque os homens conhecessem, amassem e servissem a Igreja Católica. Bom, depois houve um momento em que a sociedade civil começou a se descolar desse efeito bem-aventurado e começou a se tomar a si mesma como um fim. E um fim distinto do fim, distinto, portanto, oposto ao fim anterior. Quer dizer, sem dizer que a Igreja estava separada do Estado, ele raciocinava da seguinte maneira, e às vezes ensinava da seguinte maneira: a sociedade civil, os governos, etc., existem para organizar bem a vida temporal, de maneira tal que o homem, tendo as suas condições logísticas na Terra bem asseguradas, possa viver tranquilamente preocupada com as coisas espirituais. De maneira que o serviço que a sociedade temporal deveria prestar à sociedade espiritual, a Igreja, seria apenas, ou muito principalmente, o do que se chama em linguagem escolástica, Removensproibens, o de remover e proibir as coisas que atrapalham o bom andar da vida espiritual. Mas os que atrapalham são as coisas por onde a desordem econômica, a má estruturação social e política podem trazer problemas temporais. E o homem preocupado com os problemas temporais não cogita dos problemas espirituais. Não tem dúvida de que isso também existe. Isso é um serviço que a ordem temporal deve prestar à ordem espiritual. Mas não é o único nem é o principal. Uma vez que a ordem temporal, e aqui toma totalidade da vida cotidiana, por exemplo. Portanto, tudo quanto é a vida fora pode influenciar a mentalidade das pessoas, o Estado, podendo, deve utilizar para que essa mentalidade caminhe no espírito da Igreja. Com isso, a ordem temporal é uma ordem temporal apostólica. Apostólica a serviço da Igreja, é verdade. Igreja também não pode ser outra coisa. Mas é apostólica. E apostólica de um apostolado em concreto enorme. Então vamos tomar, por exemplo, o caso de eu não sei até que ponto o exemplo dirá aos senhores, mas enfim, a história dos chapéus. Os senhores tomem como um moralista afastado da realidade e circunscrito às meras abstrações, toma a história do chapéu. Toma o papel do chapéu na vida espiritual. Ele fará uma distinção entre o chapéu feminino
do chapéu masculino. Dirá que há um gênero chapéu, duas espécies, o chapéu masculino e o chapéu feminino. Bem, o gênero chapéu se define uma cobertura para a cabeça destinada a protegê-la contra o sol, a chuva e outros fatores incômodos. Entre outros fatores, ele inclui, sem se entrar em pormenores, besouros, insetos, mosquitos, etc., contra os quais o chapéu oferece o papel, exerce o papel de um elmo mole, mas em todo caso eficaz, dada a extrema debilidade desses adversários. Bem, então ele dirá, de si, o chapéu é uma coisa boa, desde que o homem faça dele um uso temperante. Não use o chapéu demais, como algum maníaco pode fazer, de estar em casa de chapéu. Não use de menos, use sempre que for o caso razoável de usar, e fará um uso temperante. Isso aí é uma coisa boa. Moralmente, indiferente. O homem porá mais ou menos o seu chapéu, ou não andará de chapéu, de acordo com as necessidades pessoais suas. E, portanto, a moral nada tem que fazer com isso. Pequeno sorriso está acabado. E não toma em consideração que a forma do chapéu, a cor do chapéu, os ornatos que o homem possa pôr no seu chapéu, tem uma importância enorme do ponto de vista psicológico. E para ele que usa e para os outros que o vêm usar. E que, por causa disso, o chapéu exerce uma influência de ordem psicológica, mas, portanto, também de ordem moral, sobre a mentalidade dos que o usam. E que, portanto, se pode falar, em um certo sentido, de algo que o moralista comum urraria se falasse. Num chapéu católico e num chapéu anticatólico. Bem, então, vocês tomem como exemplo o seguinte. No século XVI, os chapéus eram muito ornados. Apareceu uma seita protestante dos Quakers, que era uma espécie de miserabilistas do nosso dia. Ainda assim não tão radicais. Eu designo por miserabilistas os católicos de esquerda que acham que toda a pompa e ornato deve desaparecer do culto como da vida. E que tudo deve ser reduzido à sua primeira e mais elementar simplicidade. Bom, esses, num lugar onde o chapéu seja inteiramente indispensável, aconselham a boina. E se a boina não bastar, porque precisa de uma certa proteção contra os intempéries, eles inventarão o chapéu do Quaker. Um chapéu com a forma da cabeça, portanto meio redondo, e umas abas, que são apenas uma goteira circular, de tamanho pequeno, e do lado de cá enroladas, ambos os lados enrolados. O enrolado é a única concessão que eles fazem a um resto de hábito de adorno, não ficar só uma espécie de panela. Bem, e acabou-se de uma cor sombria, escura, sem nenhum enfeite, igual para todos. Alguém dirá, esse chapéu não exerce efeito nenhum, porque ninguém admira esse chapéu, não gosta de chapéu. Pelo contrário, habituando-se a ver na parte do vestiário humano, que cobre a parte mais nobre do corpo que é o chapéu, sem nenhum adorno, nem nada que realce a dignidade do homem, etc., habitua o homem a uma visão vil de si próprio e deforma o homem. Há, às vezes, coincidências nisso interessantíssimas. Por exemplo, o chapéu de 3 bicos com plumas, etc., etc., depois de um período de transição, teve como substituto cartola. A cartola era um cobre-cabeças, um couvre-chef, se diria em francês, de forma de tubo, alto, muito mais alto do que exige o formato natural da cabeça humana, o exige a prática das coisas, quase sempre preto, usava-se um pouco cartola cinzenta, cartola café com leite, para corridas, para uma coisa ou outra, mas no uso comum do dia, do público, era preto, lustroso para os que tinham dinheiro para comprar cartola de bom material, opaco para quem não tinha dinheiro para isso, mas todo mundo usava cartola, até os operários. Ora, a expansão da cartola deu-se no período da expansão industrial, quando o mundo estava se enchendo de chaminés.
seria preciso estudar a relação psicológica entre uma coisa e outra. E até que ponto a introdução da cartola serviu para habituar os homens ao mundo das chaminés. E foi ele teria sido um lance a mais da conquista da Revolução do Mundo pela Revolução Industrial. Bom, com os inconvenientes daí decorrentes, porque a Revolução Industrial é todo um capítulo. Isto, o moralista convencional não negava nem afirmava, ele não tomava conhecimento das possibilidades. Cartola olhava, se não tem nada contra o sexto mandamento, muito evidentemente não tem, tá bom, tá acabado. Quase que se diria que a moral se reduz ao sexto nono mandamento. Eu conheci em São Paulo um sistema no tempo ainda das cartolas. Eu peguei o fim do tempo das cartolas, o fim do tempo das cartolas. Então, se usava, eu peguei um tempo que ainda se usava em São Paulo, carruagens, caleches e tilburies, essas coisas do gênero. E as carruagens de certo luxo eram guiadas por cocheiros com cartola. E o cocheiro tinha ao seu lado um lacaio, que também ia de cartola para abrir as portas. Soltava, abria a porta e tal. Bem, mas eles tinham uma cartola quase tão fina quanto a do patrão. Mas um pequeno adorno que com o tempo a maneira de concessão se introduziu. Aqui de lado, preso na fita da cartola, tinha uma espécie de penugem de um colorido ao mesmo tempo bonito e discreto, que formava um semicírculo, também nada grande. Mas aquilo pagava um imposto altíssimo usar aquilo, de maneira que indicava que quem usava aquilo era muito rico. E como habitualmente os ricos eram de alta condição e os de alta condição eram ricos, queria dizer que era de muito boa família. Era um pouquinho um brasão nobiliário. Com a simples introdução desse adorno, a cartola quase que expungiu, quase que rejeitou a conotação de chaminé. E passou a ter outro sentido. Depois inventaram cartolas lustrosíssimas, enfim, magníficas. E com tudo isso ela passou a ser um adorno. Quando ela estava no auge de adorno e não mais de chaminé, um tombo. Não se usa mais a cartola, mas chapéu coco. Depois, chapéu coco, outro tombo, chapéu mole. Como esse que eu uso. Outro tombo desapareceu. Quer dizer, quando se deixou o chapéu de 3 bicos, começou uma caminhada rumo ao nudismo da cabeça. E esse nudismo da cabeça não foi senão um primeiro passo da caminhada ainda não feita, não percorrida inteira, do nudismo do total do corpo. Vocês sabem até que ponto nós vamos andando nesse sentido. Isso mostra bem, os senhores, como a sociedade temporal influencia as almas. E como, portanto, esse trabalho dela de ajudar a igreja é um trabalho de uma importância capital. Bom, para a igreja, e eu sonho e quero e desejo uma sociedade temporal que, em tudo, favoreça o encaminhamento, segundo as melhores regras, o encaminhamento dos espíritos pelas vias que tomaram. Não se trata de pegar o homem pelas orelhas e fabricar uma vida espiritual própria para ele, quer dizer, própria, artificial para ele. Não. Ver por onde ele vai e agir sobre ele de maneira que ele espontaneamente deseje ir para onde deve. Bem, então vocês deveriam imaginar uma sociedade temporal em que tudo, desde a asa das xícaras até, não sei, a forma dos veículos, tivesse algo que, de algum modo, favorecesse essa caminhada em concreto, daquele contexto cultural, artístico, social, etc. inteiro, para alcançar a perfeição de si mesmo. Há mais. Evidentemente, na sociedade temporal perfeita, eu entendo, antes de tudo, que todos os homens pratiquem bem, pelo menos satisfatoriamente, os mandamentos da lei de Deus. Nós já temos falado várias vezes no que seria uma magnífica
uma sociedade onde essa prática se desse. Ela seria magnífica sobretudo pelo seguinte, porque uma sociedade assim não se mantém duravelmente se não houver muitos santos. Porque os esteios de uma sociedade de homens corretos são alguns santos, ou muitos santos, de um amor de Deus assembradíssimo. Senão tudo cai. E então, nós devemos imaginar a santidade conhecida, admirada, imitada em graus diferentes por todo mundo. E, pelo contrário, o mal visto com censura num ambiente assim posto, dar-se-ia uma coisa que é indefinida, mas que é assim. Os senhores estamos todos aqui, e exceto um ou outro que esteja sofrendo a prova da aridez, provavelmente lhes agrada estarmos aqui. Nessas condições, agrada de estar aqui. Agora, por que agrada de estar aqui? Por uma opção de razões humanas que a gente pode compreender, mas que são muito fracas. Muito, muito fracas. Tão fracas que eu acrescento, sem nenhuma dúvida, que só por elas ninguém estaria aqui. Elas existem e elas facilitam o nosso convívio, mas só por elas ninguém estaria aqui. A razão principal é que todos nós estamos embebidos pela graça e de algum modo sentimos um no outro, pelo convívio, pelo olhar, etc., a presença da mesma vocação. E a presença daquela imponderável afinidade de ideias que faz com que nós nos sintamos bem uns junto aos outros, pela mesma razão pela qual nos sentimos tão mal com tantos e tantos que estão fora. Por causa disso, o bom membro do grupo, quando sai do ambiente sacral nosso para viver no ambiente aí fora, estranha, acha desagradável e tem vontade de voltar. E quando ele chega, afinal, essa situação conduz. Essa situação, qual é o que é no fundo dela? Há o seguinte, que pelo que o Padre Garrigou Lagrange chama a graça mística ordinária, todos nós, vendo uma porção de coisas que tem uma certa relação com Deus, por onde nós vemos algo de sobrenatural que tem relação com aquilo. E como tal, discernimos a graça, vemos a graça com os olhos de nosso espírito. Temos a impressão que tantas vezes a gente tem, estando perto do Santíssimo, ou estando numa igreja, ou estando ao pé de uma imagem, ou tendo uma bonita estampa na mão, uma estampa religiosa bem entendida na mão, etc. Uma certa impressão de caráter religioso, que vem da graça. É a graça que, a propósito daquilo, nos faz sentir uma certa impressão religiosa, uma certa impressão sacral, na qual nós, de fato, por um fato místico, vemos essa participação da vida de Deus em nós. Bem, mas isto que nós vemos nos outros seres, nós vemos, sobretudo, nos mais nobres dentre os seres, que são os homens. E nós, que somos ajudados a perceber, por exemplo, na lamparina junto a um altar, uma forma que de repente nos toca o coração e que nos faz pensar em Deus, porque uma graça nos tocou nesse sentido. Nós, de algum modo, estamos vendo Deus. Bem, nós, vendo um santo, facilmente sentir o que aquele advogado mencionado por Dom Jotard disse quando ele voltou de Ars. O que é que viste em Ars? Ele disse que Deus num homem. Bem, mas o cura de Ars era o cura de Ars. Mas há uma porção de graus de virtude, sucessivamente menores, mas nos quais, de vez em quando, alguma coisa assim não se nota. E por causa disso, de fato, a vida do bom católico, num ambiente inteiramente católico, é toda ela reluzente de uns veres de Deus, sim entendidos, e que constituem
o melhor néctar da civilização católica. A própria respiração de nossa alma é constituída por isso. E que dá a uma atmosfera da civilização católica um ambiente total no qual se tem a impressão de mais ou menos em tudo, ora aqui lá, ora acolá, ver a Deus. Com a beleza que isto tem, mas sobretudo com a santidade que isso tem, com a harmonia que isso tem, com o que há de maior, de mais nobre em nossas almas, a gente fica encantado e vive num ambiente que não tem nada de comum com o ambiente de hoje, que é o contrário, em que uma ação como que mística do demônio se faz sentir tantas vezes do modo oposto. Bem, e a cristandade é o comum das nações, o conjunto das nações que vivem nesta atmosfera, nesta fidelidade, nesta santidade, nesta propulsão, continuamente levadas assim para dentro da igreja e para os braços carinhosos da igreja. Hoje elas começam a interlocução com a igreja, que não se interrompe quando o indivíduo sai da igreja, porque todas as coisas que estão fora lhes falam a seu modo também da igreja. Bem, não é de espantar que isso, na instauração disto, em substituição ao que está aí, que é o contrário, onde tudo de um modo ou de outro fala de Satanás, corresponde ao mais alto ideal de homens que queiram verdadeiramente o reino de Jesus Cristo e Nossa Senhora sobre a terra. Teria respondido a sua pergunta. Uma resposta talvez um pouquinho geométrica,